Olá, criançada, como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Olá, mãe, olá, pais. Hoje, graças a Deus, chegamos em uma mais sexta-feira, dia 17, e hoje deixei uma atividade para vocês de ciência, que irá falar sobre as cadeias alimentares. E na cadeia alimentar, a energia vai sendo transferida de um ser vivo para o outro. Como isso acontece? Quando os animais se alimentam de plantas ou se alimentam de outros animais. Então, essa energia vai sendo transferida de um para o outro. E para iniciar, nós não poderíamos esquecer daqueles que fabricam seu próprio alimento, que são os produtores, aqueles que produzem seu próprio alimento. Aí, como exemplo, deixei para vocês e tem na atividade de vocês as plantas. E sem dúvida nenhuma, não só existem aqueles que produzem o seu próprio alimento, mas também tem aqueles que consomem, que são os consumidores, ou seja, os animais e os próprios seres humanos também. Nós consumimos tanto plantas, né? Algumas plantas que se comem, legumes, verduras e assim por diante, e também se alimentamos de animais como frango, carne de gado e assim por diante. Então, os animais e os consumidores, os seres humanos, são aqueles que obtêm a sua energia comendo plantas ou animais. E também não são aqueles que não fabricam o seu próprio alimento, pois quem fabrica seu próprio alimento são as próprias plantas, que elas fazem a fotossíntese e assim por diante. E não poderíamos esquecer dos decompositores, que são aqueles que vão decompor alguns alimentos, se alimentam tanto daqueles que estão vivos como de mortos também. Não são fáceis de serem observados, pois são pequenos, alguns são bactérias e assim por diante, e são fungos. E o que eles fazem? Ele tem um papel muito importante na natureza, tá? Porque, por exemplo, alguns animais que morrem, outras coisas que morrem, por exemplo, eles têm esse papel fundamental de decompor para que aquilo venha a sumir daquele lugar. Essa imagem que tem aí é a que tem na atividade de vocês. Ela é o ciclo da cadeia alimentar. Vocês podem observar aí os produtores, que tem a árvore, as plantas e assim por diante. Aí o consumidor primário, que quem se alimenta, o rato. Aí quem se alimenta do rato, a cobra ou a serpente, né, o consumidor secundário. Aí vem o leão, que se alimenta da cobra, o consumidor terciário. E vem os decompositores, que podem se alimentar do leão caso ele possa morrer, e ele vai decompor a carne daquele animal e assim por diante, certo? E assim retorna para os produtores, porque eles também podem transformar quando faz a decomposição, em minerais. Então vamos à atividade. O número 1 pede para você sublinhar a definição de cadeia alimentar. A gente já conversou sobre isso. Aí tem letra A, é a produção do próprio alimento pelos seres vivos. Letra B, é a transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio de alimento. Vocês vão marcar o X na alternativa correta. Continuando na questão 2, pergunta: em uma cadeia alimentar, os produtores são, preste atenção, os produtores. Caso você não lembre, volte um pouco o vídeo que você vai saber quem são os produtores. Aí pergunta: são os vegetais, são os animais carnívoros, são os animais herbívoros, são os animais onívoros? Sim, lembrando esse detalhe aqui, porque existem os animais carnívoros, que se alimentam só de carne. Existem os animais herbívoros, que se alimentam de plantas e assim por diante. E existem os animais onívoros, que se alimentam tanto de carne como de plantas, que no caso
somos nós. A número 3 pede para vocês, pergunta para vocês como são chamados os seres vivos que dependem de outro ser vivo para se alimentar. A gente falou isso anteriormente, volta um pouquinho o vídeo e você verá, e tem na atividade de vocês também. São os produtores? São os consumidores? São os decompositores? Você vai marcar um X na alternativa. No número 4, pergunta: os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os... A gente falou isso, só você voltar um pouco o vídeo você verá também. Produtores, consumidores, decompositores, você vai marcar um X, certo? E para finalizar, você responde o número 5, que pede para vocês observar este esquema de cadeia alimentar, né? Que tem aí a planta, tem a lagarta, o sapo, a serpente, o gavião. Aí pede do que cada ser se alimentou. Aí anote. Você vai construir essa cadeia. Vocês estão observando, na verdade, a cadeia, o que cada um se alimenta. E você vai anotar quem se alimentou de quê? Quem se alimentou do quê, na verdade, né? Do que cada ser se alimentou. A lagarta se alimentou de quê? O sapo se alimentou de quê? E assim por diante. E assim vocês terão finalizado a atividade, tá certo? Qualquer coisa vocês podem mandar para mim. Qualquer dúvida, mande para mim um áudio ou uma mensagem, tá certo? Então, que Deus continue abençoando vocês e até a próxima.